Então pode ser que a pregação saia pela metade também, né? Porque é conjunto o negócio. A gente vai falar sobre esse tema, abrindo os olhos espirituais. No domingo que vem, o Rodrigo vai trabalhar algo parecido, que é abrindo a audição espiritual. É um tema, talvez assim, que possa parecer algo pentecostal, né? A gente sempre já pensa assim. Eu esqueci de falar também, no terceiro domingo, o Renato vai falar sobre guiados por Deus. Ele está sabendo agora. Brincadeira, mas você pode escolher o tema. Então a gente pensa alguma coisa mais assim, pentecostal, abrindo visão espiritual. É o que? É para ver anjos, né? Que negócio é esse? Não, mas é mais simples do que a gente imagina. Esse daqui é o anúncio do Face. Uma pessoa escreveu ali, talvez você não consiga ver. Em que texto ele baseará a sua mensagem? Aí eu mesmo respondi, ele baseará em Atos 17. Então nós vamos trabalhar Atos 17 para entender esse contexto aí do que eu queria falar com vocês nessa manhã. A dificuldade sobre abrir os olhos espirituais é grande, porque, para ser sincero, nós temos dificuldade para abrir os olhos domingo de manhã para vir para a igreja, vamos ser sinceros, não é? Então, se for falar de abrir os olhos espirituais, parece um negócio ainda mais difícil. Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Eu não gosto de fazer isso que eu vou fazer, mas eu vou ter que fazer, que é abrir um mapa, que já dá medo quando vê isso, parece que vai ser uma aula assim, né? Mas toda pregação é uma aula mesmo, não tem jeito. Bem, em Atos capítulo 17, depois se você tiver vontade, você pode ler todo o capítulo na sua casa durante essa semana. Paulo, o ministério de Paulo, ele é dividido em 3 viagens que nós chamamos de viagem missionária, tá? Atos 17, obrigado, hein, Luquinhas? Porque aquele que der de beber é um desses pequeninos, né? Depois você explica para ele. Dar de beber é o próprio Cristo. Então, a primeira viagem de Paulo, a gente começa em Atos 13, e depois a segunda viagem em Atos 15. Então, essa viagem que nós estamos falando, de capítulo 17, é a segunda viagem de Paulo. Ele está aqui, em Tessalônica, quando você olha o capítulo 17 de Atos, e lá ele começa a sofrer uma perseguição. As pessoas estão perseguindo os cristãos ali. Eles não conseguem pegar Paulo, Timóteo e Silas, era um trio ali que estava junto, mas eles conseguem pegar um cara chamado Jason, ou Jason, não sei o certo como pronuncia. Esse cara tinha dado hospedagem ali para os apóstolos, para os discípulos de Jesus, e aí eles levam aqueles caras para leva esse Jason com outras pessoas para ser julgado. Enfim, acontece uma perseguição muito grande, e isso em Tessalônica aqui. E aí então eles têm uma estratégia, a igreja tem uma estratégia. Eles temendo que Paulo poderia ser preso, porque no capítulo 16 Paulo estava preso, foi açoitado e passou por um longo apuro. Eles, com medo de que isso pudesse acontecer novamente, eles pegam Paulo e mandam Paulo ir para Bereia. E aí lá em Bereia é bem melhor a pregação do evangelho. Diz que eles são mais receptíveis, eles conferem o que Paulo fala e tudo mais. E aí então, Bereia está a mais ou menos 80 quilômetros de distância de Tessalônica. O que acontece? Os caras de Tessalônica que perseguiram Paulo aqui, eles descobrem que Paulo está em Bereia, e eles viajam de Tessalônica para Bereia atrás de Paulo. Querem de todo jeito prendê-lo, querem de todo jeito fazê-lo sofrer. Então tem uma perseguição aí. E aí a igreja ali em Bereia, os caras falam o seguinte: Paulo, se você ficar aqui, você vai ser pego por eles. Então desce ao mar, e aí lá no mar a gente pega um navio e você foge deles. E aí de noite eles pegam Paulo, não dá tempo deles pegarem Timóteo e Silas, parece que é um negócio rápido, e Paulo viaja daqui para cá. Ele viaja pelo mar e ele vai para Atenas. Mas aí quando chega em Atenas, a ideia de Paulo não era ir para Atenas
para pregar o evangelho, nada disso. Ele vai para Atenas, ele tem um projeto, ele quer ir para Corinto, que a gente vê depois indo ali, que nós não vamos falar sobre isso. E em Atenas ele está lá esperando Timóteo e Silas. Ele teve que fugir muito rápido, não deu para Silas e Timóteo junto com ele, e ele está lá em Atenas esperando Timóteo e Silas. E aí lá em Atenas, aqui é uma imagem de Atenas nos dias de hoje. Lá em Atenas ele está lá por duas razões. Primeira razão, ele vai para fugir da perseguição. Ele não vai pensando em pregar o evangelho, ele não estava nos planos Atenas, ele vai pensando em fugir da perseguição que ele estava inserido. Talvez ele vai querendo descansar um pouco, talvez ele vai querendo planejar lá a viagem para Corinto, mas ele não vai para Atenas pensando em pregar. Tanto é que ele chega lá e ele está aguardando Timóteo e Silas. Essa é a primeira razão que nós poderíamos considerar porque Paulo vai para Atenas. A segunda é ele vai para anunciar Cristo. E esse daqui é a chave da mensagem de hoje. Olha, como assim? Ele vai por causa da perseguição ou ele vai para anunciar Cristo? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: numa agenda humana, no plano terreno, Paulo está indo para Atenas para fugir da perseguição. Mas num propósito divino, Paulo está indo para Atenas anunciar Cristo. Ele vai para Atenas para fugir da perseguição no propósito dele, mas no propósito de Deus, ele está indo a Atenas para anunciar Cristo. E aí, chegando em Atenas, chegando nessa questão aqui, o que a gente percebe? Que há uma vontade de Deus nas nossas vidas e há a nossa própria vontade. E o melhor que pode acontecer nas nossas vidas é quando a vontade de Deus sincroniza com a vontade nossa humana. É isso que acontece com Paulo aqui. Há um propósito humano dele ir fugindo da perseguição, mas há um propósito divino dele ir para anunciar Cristo. E a gente percebe então esses propósitos se unindo. Paulo chega em Atenas de forma circunstancial, não era propósito dele ir para lá. Mas nossas vidas, quando sincronizadas com a direção do Espírito de Deus, ela cumpre uma agenda divina. E aí nós precisamos de olhos para conseguir entender isso. Quando Paulo chega em Atenas e ele está esperando por Timóteo e Silas, o verso 16, que é o versículo que eu escolhi para hoje, diz o seguinte: e quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Paulo então, em uma agenda dele natural, ele vai para Atenas para escapar da perseguição. Mas Paulo, em um curso espiritual, ele está indo para Atenas porque Deus tem um propósito de o levá-lo para lá, para ele anunciar Cristo. Em Atenas, os atenienses, o que eles conheciam era o poder da sabedoria, mas Deus está levando Paulo para lá, para que o poder da sabedoria seja vencido pelo poder da palavra de Deus. E é isso que acontece aqui em Atos 17. E a melhor coisa que pode nos acontecer é quando, e aí eu volto a essa imagem, é quando as nossas vidas, os nossos planos da semana, a nossa agenda semanal se encontra com a agenda que Deus está realizando na terra. E Deus quer fazer isso com nós. A forma que Deus tem de anunciar o seu nome, de levar salvação para as pessoas, é através de nós. E muitas vezes Ele não vai fazer isso só quando nós fizermos uma agenda específica para fazermos algo nesse plano, mas isso acontece quando nós permitimos que Deus faça parte da nossa agenda.
Então missão não é algo que acontece somente quando nós nos encontrarmos aqui, por exemplo, num sábado e dissermos assim, olha, hoje nós vamos pegar esses folhetos aqui e vamos caminhar aqui nas ruas do centro de São Bernardo para evangelizar. Não, missão não acontece só nesses momentos. Missão acontece na nossa agenda diária, quando nós entendemos que Deus pode agir através dos nossos compromissos. Essa semana mesmo, a Carol trabalha em um escritório, e ela tinha lá na agenda dela um certificado que ela ia emitir para uma pessoa, e esse era o plano humano da coisa. Um cliente vai vir às 2 horas da tarde, mas ela me contou que quando esse cliente chegou lá às 2 horas da tarde, o telefone dele tocou, e ele pediu licença e atendeu, e quando ele atendeu, ele recebeu a notícia que a irmã dele tinha acabado de falecer, na frente da Carol. Então, no propósito humano, a Carol podia entender o seguinte, ele veio aqui para fazer um serviço e tudo mais, mas Deus tem os seus planos, e a melhor coisa que pode nos acontecer é quando os planos de Deus se encaixam com os nossos planos cotidianos, diários, comuns. E aí a Carol pôde ouvir ele ali sobre a história da sua irmã e dar algum tipo de consolo, mas não tocou o telefone lá fora, que talvez ele não iria poder se abrir. O telefone toca diante dela. E muitas vezes, essa é uma experiência dela, mas muitas vezes nós também temos essa experiência de nós estarmos em um lugar e nós conseguimos ter a visão espiritual de entender que nós não estamos naquele lugar em vão. Nós não estamos conversando com aquela pessoa à toa. Nós não estamos parados no ônibus simplesmente por causa que precisamos nos locomover de algum lugar para o outro. Mas pode haver sim um propósito divino para nós estarmos onde estarmos onde estivermos. Porém, para entendermos isso, temos que ter olhos espirituais para enxergar que algumas coisas não estão acontecendo de forma circunstancial, mas estão acontecendo porque Deus está realizando um plano, em que esse plano é a missão da salvação do homem através da sua vida, no seu dia a dia. Como que nós poderíamos colocar isso em prática? Por exemplo, essa semana você está planejando ir no Poupa Tempo. Será mesmo que você está indo ao Poupa Tempo apenas para resolver essa questão de um documento? Ou Deus está te levando até o Poupa Tempo para você sentar do lado de alguém que precisa ouvir sobre o nome do filho dele? De forma que onde nós pisarmos, nós deveríamos ter os olhos espirituais e orarmos a Deus e tentar entender o propósito espiritual das coisas, e não somente o propósito humano. Há propósitos espirituais, há uma agenda de Deus que Ele pode sincronizar com a sua agenda nessa semana. Nós podemos acreditar nisso. Eu quero contar uma história para vocês. Eu não gosto muito de ficar usando 2 textos, eu não vou usar, eu só vou citar, mas eu queria contar uma história para vocês da Esther, que está aqui. Esther, ela é uma judia órfã de um povo judeu, né? E esse povo está escravizado ali no Império dos Persas. E aí há um mandato do rei que diz que todos os judeus deveriam ser mortos. E aí Esther, ela é rainha. Ou seja, Deus pegou aquela mulher, aquela moça órfã, que estava ali escravizada ali com o seu povo, e Ele fez dela uma rainha. E aí, o tio de Esther, que se chamava Mardoqueu, ele manda um recado para ela. Ele fala assim: olha, será que agora que você é rainha, você está numa posição de conseguir ter acesso ao rei? Será que você não consegue influenciar o rei, para que o rei pegue essa sentença de morte, esse decreto de morte, e cancele ele? Será que você não consegue fazer isso? E ele começa a lembrar ela de quem ela era.
E aí, em um determinado momento, no capítulo 4, no versículo 14, ele diz assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Mardoqueu usa esse argumento com ela. Ele fala o seguinte: olha, será que você não se tornou rainha para Deus te usar nessa situação? Será que você não está nesse lugar para Deus te usar nessa situação? Será que você não ocupa esse cargo na sua empresa para Deus te usar para a missão dele? Será que quando você entra naquela casa, que você sequer conhecia aquela pessoa, Deus não te levou lá naquela casa para você testemunhar o nome dele? Será que esse cliente com o qual você vai se encontrar essa semana, esses alunos, será que não é para que Deus cumpra o propósito dele? Será que Deus não está querendo pegar a agenda dele, em que ele tem uma agenda, em que nessa agenda inclui pessoas que ele quer testemunhar o nome dele, e ele está sincronizando essa agenda com a sua? E aí nós temos que entender o seguinte, nessa perspectiva de termos visão espiritual, que é isso aqui, que Deus, ele não nos leva a lugares, Deus nos leva a pessoas. Ele não leva, nesse texto aqui que nós lemos, ele não leva Paulo para a cidade de Atenas, ele leva Paulo para as pessoas de Atenas, que são pessoas que não conhecem a Deus. Deus não nos leva a lugares, Deus nos leva a pessoas. Mas nós precisamos ter visão espiritual para entendermos que há um propósito maior do que o propósito corriqueiro da nossa agenda. Jesus Cristo, uma vez, ele chorou pelo menos 3 vezes aos que os evangelhos relataram. E uma das vezes que Jesus chorou, ele está em um monte e ele vê Jerusalém do alto. E aí ele chora. Mas por que ele chora? Ele chora porque ele não vê Jerusalém como uma cidade importante ali da região. Ele chora porque quando ele olha para Jerusalém, ele vê as pessoas, e ele parabola tudo isso dizendo o seguinte, que ele vê as pessoas como pintinhos, que deveriam correr para debaixo das asas de sua mãe, mas que não conseguem, e uma tempestade está se aproximando. Quando Jesus Cristo chora, olhando para Jerusalém, ele não vê uma cidade importante da época, não, ele vê pessoas que precisam da palavra de Deus. Ele mesmo foi quem disse que havia muitas ovelhas sem pastores. Então quando ele via pessoas, ele não via simplesmente pessoas, ele via ovelhas precisando de um pastor. Quando nós estamos diante das pessoas, nós não podemos enxergar só amigos, nós temos que enxergar pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu por elas. Nós não podemos enxergar somente vidas, temos que enxergar também almas. Almas pelas quais Jesus Cristo pagou o preço do sangue. É necessário nós sincronizarmos a nossa agenda com a agenda de Deus. Deus está realizando a sua missão no mundo, e nós precisamos ter olhos para ver o que Ele está realizando, e orarmos a Ele para fazermos parte desse plano. Nesse texto que nós lemos, que Paulo está em Atenas, tem um filósofo de Atenas que ele dizia o seguinte sobre Atenas, que Atenas, a nossa Atenas, é a mais atraente e brilhante e invejável cidade de todos os lugares. Então, Atenas era como um polo turístico também, além de ser um ponto da sabedoria, que como nós conhecemos, mas era um lugar que tinha diversas coisas que as pessoas admiravam. Por exemplo, em Atenas, você tinha esse monumento aqui, que é a Acrópolis. Você tinha em Atenas essa torre que é chamada Torre dos Ventos, que é uma torre de mármore, e tudo isso está lá até hoje, e estava na época de Paulo. Você tem em Atenas, por exemplo, esse teatro aqui, que não é o Areópago, é o teatro de Dionísio, que existe até hoje e é usado. E você tem em Atenas também esse templo aqui, que é o templo de Apolo.
Todas essas coisas impressionavam as pessoas que iam para Atenas. Mas quando Paulo está lá, o que o impressiona não é nada disso, é a idolatria das pessoas. O que impressiona Paulo quando ele está em Atenas não é o lugar que tem lá, mas é a idolatria das pessoas. Nós temos que entender isso. Que Deus, num propósito divino, Ele não nos leva a lugares, Ele nos leva a pessoas. Pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu. Para concluir, um exemplo bem prático, como que eu poderia fazer então? Se Deus não me leva a lugares, Deus me leva a pessoas, e são pessoas que fazem parte do plano dele de anunciar a Cristo. É muito simples colocar isso em prática. Por exemplo, quando você for na padaria agora, o ideal é que você não vá na padaria simplesmente no lugar da padaria, mas que você vá na padaria ver o padeiro. Se bem que esse daqui está muito bonito, né? Vou colocar Mas, estão entendendo? Quando você for na padaria, não se veja simplesmente indo na padaria, mas perceba que você pode encontrar alguém lá. O Rodrigo mesmo, por exemplo, tem um posto de gasolina que ele não vai no posto de gasolina, ele vai ver o frentista. Qual que é o nome dele, Rodrigo? É o Anderson. Anderson. Então é necessário que nós tenhamos amizade com pessoas que fazem parte da nossa rotina, para que durante a realização das nossas rotinas, da nossa agenda cotidiana, em algum momento eu creio que Deus vai pegar o plano dele e vai juntar com o seu, que eu representei naquela imagem daqueles 2 rios. Podia deixar na outra foto, né? Essa aqui, né? Aqui nesse texto, no versículo que nós lemos, então, o versículo 16 diz: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de idolatria. Aí, nesse exato momento, o versículo diz o seguinte: por isso, o que acontece? Por isso ele prega. Uma das razões pelas quais nós temos anunciado muito pouco o nome de Jesus é que nós temos visto amigos, nós temos visto parentes, nós temos visto pessoas, nós não temos visto vidas pelas quais Jesus Cristo morreu por elas. Se nós tivermos visão espirituais, para olharmos não simplesmente pessoas, mas olharmos como vidas que fazem parte do plano de salvação de Deus, nós vamos nos indignar com a sua vida pecaminosa, nós vamos nos indignar com tudo isso, mas acima de tudo, nós vamos, porque nós não vimos pessoas, porque Paulo não viu a Atenas com todos aqueles monumentos, por causa disso, Paulo está pregando o Evangelho. E aí eu vou encerrar aqui deixando essa frase, para que pelo menos isso ficasse bem claro na nossa cabeça, que o nosso Deus, Ele não nos leva a lugares, Deus nos leva a pessoas, e nós precisamos ter visão espiritual para isso. Algumas conversas não são à toa, são conversas que Deus proporcionou para que nós estivéssemos ali, naquele momento com aquela pessoa. Precisamos ter a visão espiritual bem sensível, porque quem sabe ainda hoje, quando você for almoçar fora, Deus está te levando para conversar com alguém. Quem sabe amanhã, quando você entrar no seu trabalho, ou entrar num ônibus, Deus te colocou sentado do lado dessa pessoa para você conversar com ela, porque é uma escolhida dele. Amém? A nossa oração tem que ser, então, para que a minha agenda cotidiana, sem nenhum plano mirabolante para o Senhor, minha agenda diária, de ir no mercado, ir no açougue, ir no banco, de ir para o meu trabalho, voltar do meu trabalho, de descer no condomínio, levar o lixo, de sair à rua, que esses afazeres comuns e corriqueiros
se encaixe com a agenda que Deus tem. Então o nome dele vai ser glorificado. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.